feliz sábado! Estamos começando mais uma Escola dos Profetas. É um grande prazer ter você aqui conosco, acompanhando a continuação dessa programação. Nesse momento eu quero convidar a você que abra sua Bíblia comigo e vamos meditar num verso que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 1 e no verso 20. E a minha Bíblia diz assim: sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observavam que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Então, com base nesse texto da Palavra de Deus, eu convido a você que está em casa, nesse momento vamos nos ajoelhar e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querida Mãe do Pai, estás nos céus, nós estamos, Senhor, aqui mais uma tarde de sábados, agradecidos por tanta bondade, por tanto amor que o Senhor tem nos demonstrado. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, mesmo online. Nós estamos aqui para aprender mais da Tua Palavra. Que nessa tarde o Senhor ministre aos nossos corações e que a Tua Palavra possa ser escudo, possa ser alimento para as nossas almas. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, e é isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus ele possa ser louvado com o ensino apresentado e que a cada dia nós possamos aprender com nossos antigos pais a sua fé, a sua coragem e que nós possamos também, que possa nos inspirar a vida de cada um deles. Nós, nessa tarde, estaremos dando continuação ao que nós já estudamos hoje no período da manhã. E eu quero, antes da gente anunciar o tema de hoje, eu quero nesse momento agradecer a você que está conectado com a gente, que nesse momento decidiu tirar um tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero nesse momento também convidar a você, não fique somente para você esse conteúdo. Compartilhe para que mais pessoas alcancem e junto vamos nessa tarde de Santo Sábado estudarmos mais sobre as profecias, mais sobre a Palavra de Deus. E nessa tarde nós temos o privilégio de ter conosco o missionário Luzilei Azevedo. Quantos de vocês acompanharam o culto dessa manhã? E nós estamos falando hoje sobre o livro de Daniel, e especificamente o capítulo 1. Então, de manhã nós já demos a introdução a esse capítulo, algumas abordagens históricas também. E nesse momento nós vamos dar continuidade e nós queremos então convidar o missionário Luzilei para que nesse momento continue esse estudo de Daniel, capítulo 1. Com o irmão Luzilei, a palavra.
Boa tarde, caros irmãos e amigos. Que bom estar com vocês nesta tarde para darmos sequência à nossa série de estudos da Escola dos Profetas. Na parte da manhã nós falamos sobre a queda de Israel e Judá, que apesar da intensa atividade dos profetas, convidando-os ao arrependimento e à conversão, eles não atenderam a esse clamor, não atenderam a esse convite. Infelizmente, eles chegaram à ruína. O reino do norte, o reino de Israel, sucumbiu diante dos assírios no ano de 722 a.C. E pouco mais de um século depois, o reino do sul, o reino de Judá, também caiu diante dos babilônicos. E foram 3 incursões que Babilônia realizou contra Judá, contra Jerusalém. A primeira delas em 605 a.C., a segunda em 597 e a terceira em 586 a.C. E aí nós temos o ponto onde se dá início ao livro de Daniel. No primeiro verso do primeiro capítulo, nós lemos o seguinte: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Essa invasão aconteceu no verão de 605 a.C., quando Nabucodonosor, ele, após ter conquistado alguns pontos estratégicos próximo ao rio Eufrates, ele parte para conquistar aquela terra, quebrando o monopólio egípcio sobre aquela região. No verso 2, nós lemos assim: O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa de tesouro de seu Deus. Este verso apresenta 2 informações importantes e que tem a ver com o restante daquilo que está apresentado no livro de Daniel. E vou começar com a segunda informação, que diz respeito aos utensílios que foram tomados do templo em Jerusalém e levados para a casa do deus pagão lá na Babilônia. Esses utensílios, eles voltam a aparecer em cena cerca de 70 anos depois, quando Beltesazar está então realizando uma festa e ele toma desses utensílios que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia e serve bebidas, enfim, passa a usar de uma forma profana aqueles objetos sagrados. Vale dizer, esse registro está no capítulo 5 de Daniel, e vale ressaltar que naquela mesma noite em que se estava realizando aquela festividade, profanando aqueles utensílios sagrados que Nabucodonosor levara para a Babilônia, naquela mesma noite, Babilônia cai diante dos medos e persas. É conquistada, dando lugar na história dos impérios universais para o segundo império, que será estudado no próximo mês, no segundo tema da Escola dos Profetas. Então, esta é a primeira informação que eu gostaria de ressaltar. Aqueles objetos sagrados, eles voltam a aparecer, objetos sagrados que aparecem, no início da conquista, desse período em que Judá está cativo de Babilônia, e agora eles voltam a aparecer quando a Babilônia cai diante dos medos e persas. E esta era a segunda informação do verso. Agora tem uma outra informação que ela é extremamente importante. É a declaração que Daniel apresenta dizendo o seguinte, de que o Senhor lhe deu vitória e lhe permitiu. Veja que o profeta Daniel, ele dá uma ênfase dizendo que foi Deus que permitiu que Nabucodonosor conquistasse Judá, conquistasse Jerusalém.
Foi Deus que deu essa permissão, foi Deus que possibilitou que essas coisas acontecessem. Ao escrever o seu livro, Daniel acredita a conquista de Jerusalém por parte de Nabucodonosor, não ao poderio militar daquele império em ascensão, mas ele acredita a Deus. E existem duas razões para ele mencionar isso. A primeira delas tem base no que Jeremias havia declarado, num verso que nós lemos na parte da manhã, em Jeremias, no capítulo 25, onde faz menção de Nabucodonosor, faz menção de Babilônia conquistando Jerusalém, conquistando Judá. Portanto, Daniel, conhecedor das profecias bíblicas, conhecedor das palavras de Jeremias, ele então liga os pontos. Se conquistou, tem a ver com o que Deus havia dito através de Jeremias. Então foi Deus que conduziu para que as coisas acontecessem assim. Afinal, lá em Jeremias capítulo 25, verso 11, especialmente, ali é apresentado Babilônia como verdugo de Deus contra Judá. Então, Deus já havia anunciado o que havia acontecido. Um outro ponto nós percebemos acerca do entendimento de Daniel, de que a percepção de Daniel era de que Deus é que dirige a história das nações. Vale ressaltar que isso não significa que esses reis estão estabelecidos por Deus para praticar as abominações que eles fazem, eles cometem. Não. Deus permite, lhes dá a oportunidade, mas infelizmente a grande maioria deles acabam não cumprindo com o seu propósito. Deus lhes dá a oportunidade de fazerem o que é justo, de fazerem o que é certo, de agirem com misericórdia, mas infelizmente, à semelhança dos reis do passado, seguem a ganância de seus corações, os pecados de seus corações e fazem o que é mal. Esse entendimento de Daniel fica ressaltado no próximo capítulo que será estudado no próximo mês na Escola dos Profetas, quando ele se apresenta para dar a revelação, o entendimento acerca da visão, do sonho que o rei Nabucodonosor tinha tido de uma estátua. E então, quando Daniel se apresenta para revelar, ele menciona que Deus está no controle da história. Deus está no controle das nações. Levantam-se impérios, caem impérios, segundo a ordem de Deus. E isto nós podemos ler no livro de Daniel, no capítulo 2, versos 20 e 21. Vamos ler esse verso apenas para que fique bem claro, né, qual foi a expressão de Daniel do seu reconhecimento acerca disso. Então diz assim: Daniel 2, 20 e 21. E disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a Ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e reconhecimento aos eruditos. Percebam? Então Daniel ele tinha este entendimento. É Deus que levanta reis, é Deus que destrona reis. E nós precisamos ter esse mesmo discernimento. Muitas vezes nós manifestamos um pensamento que vai contrário ao que a Bíblia apresenta sobre governos, sobre reis, sobre líderes mundiais. E aí nós manifestamos uma indisposição em relação a esse tema, colocando pensamentos que afrontam a palavra de Deus, ao invés de simplesmente nós confiarmos de que Deus está dirigindo as nações. Recentemente passamos por um processo político no Brasil e que ainda vivemos seus desdobramentos. E muitos dentre aqueles chamado povo de Deus
ficam tomando partido de um e de outro. E quando um vence e outro perde, ficam falando, esbravejando. Onde entra a palavra de Deus nesse contexto? Onde entra a confiança de que é Deus quem dirige as nações? Onde entra o valor, o sentido da palavra profética em nossas vidas? Não adianta sermos cristãos apenas em alguns aspectos ou carregar um nome de cristão, mas quando somos confrontados por situações onde a nossa verdadeira fé deve se revelar, se manifestar, aí nós agimos como um verdadeiro ímpio que está preocupado com governos que se levantam, com governos que caem, como aqueles que a sua fé e a sua esperança só diz respeito às coisas desse mundo. Atenção, queridos irmãos, queridos internautas. Daniel já sabia que é Deus que levanta um e que abate o outro, e Ele faz no tempo que Ele desejar. Ele dá oportunidade a cada um para fazer, para realizar. Não vamos questionar, vamos confiar no poder de Deus. Afinal de contas, o reino de Deus não é deste mundo. Vamos avançar na nossa consideração de Daniel capítulo 1. Nós temos ali nos versos 3 a 5 de Daniel 1, apresentando um projeto do rei Nabucodonosor para com jovens que foram selecionados dentre os cativos para que fossem preparados e então servissem à corte real. Por 3 anos eles estudariam a língua, estudariam a literatura babilônica e não deveriam se preocupar com mais nada, pois até mesmo a alimentação deles já estava garantida. Eles deveriam comer das iguarias, dos alimentos, das bebidas que eram servidos na mesa do rei. E, tendo em vista isto, eles... Era um momento de preparação pleno, completo. De fato, aqueles que ingressassem nessa escola, que era a melhor academia da antiguidade, sairiam de lá como pessoas habilitadas, capazes. Afinal de contas, já nesse tempo de Daniel, os babilônicos eram conhecidos pelo seu conhecimento da astronomia, seu conhecimento da matemática e outras coisas, da ciência. Eram pessoas muito preparadas. E este conhecimento agora seria passado para aqueles que ingressassem nesse curso preparatório. Bom, no verso 6 nós somos informados de que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens hebreus, foram escolhidos para esse treinamento de 3 anos. Então, eram jovens hebreus da nobreza e que agora participariam deste curso preparatório para servir no palácio. Vamos considerar brevemente acerca de Daniel. Daniel, ele nasceu na metade do reinado de Josias, que foi um dos bons reis de Judá. E cresceu durante as reformas espirituais promovidas por esse rei. Também acompanhou o ministério de Jeremias, que foi um profeta contemporâneo de Daniel, assim como Ezequias. Até acerca desses 3 profetas, nós temos que Daniel foi o profeta do palácio, o profeta da corte babilônica. Ezequiel foi o profeta das ruas da Babilônia, estava entre os exilados na Babilônia, estava no meio do povo. E nós temos Jeremias que, sendo contemporâneo, ele já havia iniciado seu ministério um pouco antes, e sendo contemporâneo de Daniel e também de Ezequias, mas ele ficou entre os pobres da terra que não foram levados cativos para a Babilônia. Então, Jeremias foi o profeta que permaneceu na terra de Judá.
em algum momento, inclusive, sendo levado até o Egito também. Enfim, mas nós temos esses 3 profetas contemporâneos. E Daniel, ele acompanhou um pouco do ministério, né? Não sabemos o quanto, mas ele acompanhou do ministério. Principalmente de Jeremias, nós encontramos a menção disso mais à frente no seu livro, quando ele diz que estava estudando as palavras do profeta Jeremias. Está lá no capítulo 9, no verso 2, quando diz assim: nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém deveria permanecer desolada por 70 anos. É o que nós lemos em Jeremias capítulo 25, no estudo que fizemos na parte da manhã. Então, quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, ele era apenas um jovem de aproximadamente 17 anos. Ele era zeloso, ele era temente a Deus. Mas apesar de ser zeloso, apesar de ser temente a Deus, apesar de ser alguém justo, de ser alguém íntegro, ele não estava livre de passar por provações, de passar por dificuldades. Inclusive, mais à frente também no livro de Daniel, é mencionado que ele era muito amado por Deus, mas mesmo assim Daniel passou por provações, por dificuldades. E isso não aconteceu apenas nessa história. Muitos outros personagens de grande devoção e fidelidade também tiveram de passar por provações. Mas o que nunca faltou a eles foi a companhia de Deus. Considere comigo que temos no Salmo 23, no verso 4, onde o salmista ele faz a seguinte declaração: mesmo quando eu andar pelo vale da morte, pelo escuro vale da morte, não terei medo, porque tu estás ao meu lado. Então nós temos uma promessa da palavra de Deus que não que Deus vai nos livrar de passarmos por dificuldades, ou seja, o fiel jamais passará em dificuldades. Não é isso. Grandes homens, Daniel, Paulo, Jó e tantos outros que nós temos as suas vidas registradas na palavra de Deus, assim como outros que não têm as suas vidas registradas aqui, mas que foram fiéis, tementes a Deus ao longo de toda a história. Em algum momento passaram por provações, ou passaram por terríveis provações, mas permaneceram fiéis, porque a sua certeza não era de que Deus haveria de livrá-los das provas, mas era de que Deus estaria com eles nas provas. Pois essa é a promessa que nós encontramos aqui no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo escuro vale da morte, não terei medo, porque tu estás ao meu lado. Portanto, passar por provações não é um indício de que Deus não nos ama. Pessoas boas também foram provadas. E vale ressaltar que vivemos num mundo de pecado. Nós estamos sujeitos a passar por dificuldades, por provações, por situações como consequência desse contexto de pecado também que estamos envolvidos. O contexto de pecado, vez por outra, também nos atinge. Não é apenas através de nos derrubando, fazendo com que nós cometamos pecado, mas também através de nos atingindo com dor, com tristeza, com morte, com enfermidades. E quando isso acontece, nós não devemos nos desesperar. Não devemos apresentar murmúrios, questionamentos. Por que isso aconteceu? Por que o meu namoro acabou? Por que o meu filho sofreu um terrível acidente? Por que me sobreveio essa doença incurável? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu não fui promovido? Por que eu não consigo fazer feliz a pessoa que eu amo? São muitos os porquês. E se nós fôssemos considerar esses porquês, nós não teríamos tempo ou gastaríamos muito tempo procurando porquês, razões que a humanidade questiona. Mas Deus sabe
de todas essas coisas. E Deus está no controle de tudo. E Ele não permite que algo ruim sobrevenha a alguém, sobrevenha ao seu povo, sem algum propósito. Então, ao invés de nós perguntarmos o porquê de algo estar acontecendo, nós precisamos buscar em Deus sabedoria e perguntar a Ele, para quê? Senhor, para que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Revele para mim, para que eu possa vencer, para que eu possa crescer, para que eu possa continuar essa jornada, essa caminhada. O apóstolo Tiago faz uma abordagem sobre a questão das provações nos seguintes termos. Vamos ler na carta de Tiago, no capítulo 1, versos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Provas, elas sobrevirão. E é através delas que nós crescemos. É pelo exercício pesado que um atleta prepara o seu corpo para uma competição. Se eu, na condição física que estou, me inscrever para uma corrida de 100 metros ou de 1000 metros, correrei aí por alguns metros e já estarei com a língua de fora. Mas um atleta se prepara, ele se exercita, ele submete o seu corpo a duras provas e então ele se inscreve numa competição e ganha ali as suas medalhas, seus louros, porque ele se preparou, resistiu às provas, passou pelas dificuldades dos exercícios, se empenhou por aquilo. Da igual forma, nós temos a questão da fé, do nosso crescimento espiritual. São exatamente as provas, as dificuldades que fazem com que nós percebamos as nossas dificuldades e cresçamos, e a nossa fé vai se robustecendo e vamos crescendo cada vez mais. Mas vamos voltar à história de Daniel. E vamos considerar algumas das provas que ele e seus amigos tiveram que passar. A primeira dessas provas foi a questão da mudança do status social. Daniel e seus amigos, eles eram príncipes em Judá. Eles eram nobres, eles eram pessoas de posição na sociedade dos judeus. Mas com o ataque dos babilônicos, essa posição social foi de água abaixo. Eles passaram a uma condição de servos e ainda numa terra estrangeira. Mas mesmo tendo que enfrentar essa questão de mudança social, porque uma coisa é você ser pobre e se tornar rico, se tornar alguém importante, se tornar alguém que é um expoente em determinado círculo social. Mas outra coisa bem diferente é alguém que tem importância, alguém que pertence à família real, agora ter tudo isso tirado e tomar uma posição de serviçal. Mas apesar disso, apesar dessa situação desfavorável, Daniel e seus companheiros, eles permaneceram firmes. Então podemos dizer que esta foi a primeira prova. Nem todas as pessoas suportam a isso. Muitas começam a blasfemar, começam a culpar Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que disso? Por que daquilo? Não aconteceu com Daniel e seus amigos. Uma outra prova foi a mudança dos nomes. É algo que talvez pode parecer ser algo que passe desapercebido quando nós lemos o primeiro capítulo de Daniel. No entanto, quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos. A mudança de nomes na antiguidade era comum. José, por exemplo,
ele, depois que se tornou governador do Egito, teve seu nome mudado para Zafenat-Paneia. Nós temos na história de Esther que o seu nome original não era Esther, era Hadassa, mas teve seu nome mudado para Esther, por algumas razões. Mas nós temos a mais célebre história de mudança de nomes lá no livro de Gênesis, que foi Jacó, que tinha um nome que remetia a uma condição de engano, a uma condição negativa, e Deus lhe mudou o nome para Israel, para ressaltar a sua vitória. Enfim, trazendo uma nova marca aí sobre aquele personagem. As mudanças dos nomes tinham como objetivo influenciar o caráter. E no caso desses jovens hebreus, na corte babilônica, a intenção era a mesma. Fazer com que eles se esquecessem das suas raízes, das suas matrizes judaicas e agora se fixassem na Babilônia. Daniel, por exemplo, o seu nome significava Deus é meu juiz. E ele recebeu um nome, Beltesazar, que estava relacionado ao deus babilônico Marduk, que significa príncipe de Bel. Ananias tem o significado de o Senhor é bondoso comigo. E teve seu nome mudado para Sadraque, que quer dizer servo da deusa Sim, deusa da lua. Misael significa semelhante a Deus e teve seu nome mudado para Mesaque, que tem como significado quem é como Aco, nome, também um outro nome dado à divindade da lua. Azarias, que significa o Senhor é meu ajudador, teve seu nome mudado para Abednego, servo do deus Nebo. Nós percebemos que Nabucodonosor não obrigou que eles renunciassem à fé e passassem a adorar os deuses da Babilônia. Mas com a mudança dos nomes, almejava alcançar esse objetivo de uma forma gradual, paulatinamente, perdendo as raízes, perdendo o sentido ali original dos seus nomes, adotando nomes novos relacionados às divindades babilônicas. Nabucodonosor tinha um propósito. Só um parênteses aqui. Que tipo de nome nós temos dado aos nossos filhos? Nomes que remetem à honra e glória de Deus, a coisas realmente que louvam o nome do Senhor, ou nomes distantes disso? Mas veja o que diz a inspiração. No livro Profetas e Reis, na página 481. O rei não compeliu os jovens a renunciarem à sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isso gradualmente, dando-lhes nomes significativos da idolatria, levando-os diariamente à intimidade, aliás, à íntima associação com costumes idólatras e sob a influência de sedutores ritos pagãos, ele esperava introduzi-los ou induzi-los a renunciar à religião de sua nação e unir-se ao culto babilônico. Nabucodonosor tinha propósitos, objetivos nessa mudança de nomes. Talvez quando nós lemos ali, como mencionei no primeiro capítulo, isso passa desapercebido. Mas não foi uma ação casual da parte de Nabucodonosor. Existia um propósito, existia um objetivo que estava diretamente ligado à questão da fé, da religião daqueles jovens. Mas aqueles jovens sabiam a missão que tinham e não envergonharam a Deus. Quero lhes convidar a considerar ainda um outro pensamento que está no Patriarcas e Profetas, na página 479. Entre os filhos de Israel que foram levados cativos para a Babilônia, no início dos 70 anos do cativeiro, havia cristãos
patriotas, homens que eram tão fiéis ao princípio como o aço e que se não deixariam corromper pelo egoísmo, mas honrariam a Deus com prejuízo de tudo para si. Na terra de seu cativeiro, esses homens deviam levar avante o propósito de Deus de dar às nações pagãs as bênçãos que vêm pelo conhecimento de Jeová. Deviam eles ser seus representantes, jamais deviam comprometer-se com a idolatria. Sua fé e seu nome, como adoradores do Deus vivo, deveriam ser levados como alta honra. E isto eles fizeram. Na prosperidade e na adversidade, honraram a Deus e Deus os honrou a eles. Eles permaneceram décadas lá na Babilônia. Acerca de Daniel, nós temos o registro de que ele transcendeu o Império Babilônico, adentrando o império que se seguiu, e permaneceu todo esse tempo fiel, leal a Deus, sendo uma luz em meio à escuridão da idolatria prevalecente naquele reino. Portanto, ainda que Nabucodonosor tentou corromper a fé daqueles jovens, mudando-lhes o nome, eles permaneceram fiéis e leais ao Deus verdadeiro. Segunda prova, vencida. Vamos à terceira prova, e aquela que está mais evidente neste primeiro capítulo de Daniel. É a prova relacionada à questão da alimentação. Nós temos a apresentação no verso 5, de que todos aqueles que fossem escolhidos deveriam tomar parte da alimentação do rei. E depois nós temos no verso 8 uma atitude de Daniel, especialmente evidenciada ali de Daniel, mas dos seus amigos também, relacionado à questão da alimentação. Então, fazendo parte daquele grupo especial que foi escolhido, separado pelo rei, eles deveriam tomar parte na alimentação que o rei lhes estava dando. E eles deveriam comer de tudo que lhes fosse servido. Isso incluía alimentos impuros, bebidas, mas eles não podiam tomar parte disso, por algumas razões. Primeiramente, daqueles alimentos existiam alimentos que eram imundos. Então, se eles tomassem parte, eles estariam ferindo a lei manifestada lá em Levíticos capítulo 11. Além de que também no capítulo 17 de Levíticos existe uma recomendação em relação à forma como o alimento cárneo deveria ser preparado. Então, mesmo que houvessem alguns alimentos, alguns animais limpos oferecidos ali como alimentos, a forma como eles foram preparados também era um impeditivo para que eles participassem desses alimentos. Um outro ponto, aqueles alimentos que eram servidos na mesa do rei, eles também eram ofertas aos deuses pagãos. Ou seja, eram alimentos que haviam sido oferecidos de oferta a deuses pagãos. Mais à frente, alguns séculos depois, nós temos lá no livro de Atos, no capítulo 15, verso 29, uma recomendação para que aqueles que servem a Deus, são tementes a Deus, não comam, não ingiram alimentos que outrora haviam sido oferecidos aos ídolos. O verso ainda lá de Daniel capítulo 1 faz menção de que eles também deveriam tomar as bebidas que eram servidas na mesa do rei. E que tipo de bebidas eram essas? Será que eram bebidas, suco de laranja, um suco de uva não fermentado? Será que era isso? De forma alguma. Ali jorravam as bebidas fermentadas que entorpecem a mente. E Daniel conhecia também os escritos de Salomão, Provérbios 20, verso 1, Provérbios 23, 20, Provérbios 31, 4, versos, pensamentos que falam, que repreendem
aqueles que fazem uso da bebida alcoólica que perverte a mente e a razão. Então, Daniel, ele não poderia tomar parte disso, e soma-se a isso a uma dieta que Daniel havia adotado, de uma dieta vegetariana. Portanto, a sua decisão é aquela que nós encontramos no verso 8 de Daniel, onde nós lemos o seguinte. Daniel capítulo 1, verso 8. Encontramos as seguintes palavras. Primeira parte. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Esta foi a decisão de Daniel. Não se contaminar. Não fazer uso daquela alimentação apresentada. Eles resolveram dar testemunho da sua fé, expondo a firme posição em relação aos princípios de saúde dados por Deus a seu povo. Queridos irmãos, nós precisamos também manifestar uma resolução semelhante em vista da revelação de Deus, no que diz respeito aos diversos aspectos da nossa vida e também no que diz respeito ao aspecto da saúde e da alimentação. Quanto temos deixado a desejar nesse ponto? Se formos fazer uma avaliação daquilo que temos ingerido, será que de fato podemos dizer que temos testificado de Deus? Temos testificado dos ensinamentos, dos princípios que Deus nos deu relacionado à saúde, à alimentação? Quero lhes trazer 2 textos da inspiração acerca deste tema. O primeiro deles está no Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 29. Lemos assim: o Deus da natureza não interferirá para preservar os homens das consequências da violação das leis da natureza. Então, se deliberadamente escolhemos fazer uso de alimentos que violam o nosso corpo, se deliberadamente nós destruímos a natureza, como é que Deus vai nos preservar, vai nos livrar das consequências daquilo que nós buscamos, daquilo que nós cavamos pelas nossas próprias atitudes? Ainda no Conselho sobre Regime Alimentar, página 30, lemos assim: há muitos entre os professos cristãos hoje que denunciariam Daniel como tendo sido demasiadamente minucioso, julgando estreito e fanático. Consideram de mínima consequência a questão de comer ou beber, para que se reclame uma posição assim decidida. Posição que envolve o provável sacrifício de toda a vantagem terrena. Mas os que assim arrazoam verificarão no dia do juízo que viraram as costas a expressas exigências de Deus, tendo colocado sua opinião como norma do que é direito ou errado. Descobrirão que o que lhes parecia sem importância não era assim considerado por Deus. Suas exigências devem ser obedecidas religiosamente. Precisamos ter uma urgente reforma no que diz respeito ao assunto da alimentação. Não podemos nos acostumar com as práticas intemperantes deste mundo. Nós precisamos ser firmes, precisamos ser resolutos, assim como foi Daniel e seus amigos. Ele poderia ter perdido a vaga na escola, ele poderia ter sofrido qualquer outra sanção, ter ido para a cadeia, ele poderia ter sido morto, enfim, o que Nabucodonosor quisesse decidir em relação a ele, por essa insubordinação. Mas ele permaneceu firme na sua resolução. Aconteça o que acontecer, antes importa obedecer a Deus, antes importa fazer a vontade de Deus e servi-lo com fidelidade. Aí percebemos
que foi uma grande prova. E era uma prova que não dizia respeito apenas a ele, não era implicações apenas a ele, mas envolvia terceiros, envolvia o responsável sobre eles, que na leitura dos versos aqui, num dado momento, aquele responsável diz assim: olha, eu entendi o que você está querendo dizer, mas eu tenho medo que o rei me castigue porque eu não estou agindo de acordo com o que ele me ordenou. Então, diante desse temor por parte de Arioque, o encarregado, Aspenaz, pelo menos na minha versão, né? Por parte de Aspenaz, o chefe dos oficiais, Daniel então apresentou uma solução. Vamos fazer um teste. Faça um teste conosco e vamos acompanhar os resultados. Veja só qual era o teste. Daniel, capítulo 1, versos 12 a 15. 12 e 13. Diz-nos assim: faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes, que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vir. Veja só que interessante, né? Daniel, ele propôs um desafio. Faça uma experiência, 10 dias. E depois você compara se a alimentação que nós recebemos fez com que nós ficássemos mais mirrados, mais fracos, ou se de repente, pelo menos, estamos iguais aos demais. Diante dessa proposta de Daniel, Arioque aceitou. Aspenaz, digo, conforme essa minha versão da Bíblia. Aspenaz aceitou fazer essa experiência dos 10 dias. E o que será que aconteceu? Será que eles foram agraciados com saúde, apenas tomando água e comendo vegetais? Bom, vocês já conhecem a história, né? Mas vamos ler, verso 15 e verso 16. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servido aos outros. Interessante esta passagem. Interessante isso que aconteceu aqui. Passado 10 dias, não foram muitos dias. Talvez alguém pense, não, mas precisa, uma mudança na dieta precisa muito tempo para se ver a mudança ou os benefícios. Não precisou de tanto tempo assim. A resolução deles foi clara e a confiança de Deus foi visto num curto espaço de tempo. O resultado foi muito claro, muito evidente. A saúde estava vista ali naqueles jovens. E, em vista disso, então, Aspenaz, ele permitiu que, então, continuassem fazendo uso daquela dieta, sem se envolver com as comidas apresentadas pelo rei. Bom, o tempo seguiu e os 3 anos se passaram, os anos preparatórios. Então o rei lhes aplicou um teste, conforme nós lemos no livro de Daniel, no capítulo 1 e no versos 19 e 20. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir o rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e
encantadores do seu reino. Que bênção, que testemunho, que luz. E a este se somam muitos outros testemunhos de pessoas que, por sua fidelidade a Deus, por sua confiança a Deus, por sua prática em agir numa ação de acordo com a vontade de Deus, foram verdadeiros luzeiros onde estavam. Assim foi com Daniel e com seus amigos. Eles brilharam naquela corte pagã, porque eles decidiram, porque eles escolheram fazer a vontade de Deus. Acompanhe comigo este texto que quero compartilhar com vocês, que está no livro Mensagens aos Jovens, na página 241, onde lemos assim: Durante os 3 anos de preparo que tiveram, Daniel e seus companheiros mantiveram hábitos de abstinência, fidelidade a Deus e confiança em seu poder. Ao chegar o momento de sua capacidade e conhecimento serem testados pelo rei, foram eles examinados juntamente com outros candidatos ao serviço do reino. Mas entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sua viva percepção, sua escolha das palavras adequadas, seu vasto conhecimento testificaram da incomparável capacidade e vigor de suas faculdades. Ficaram, portanto, perante o rei. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Nós percebemos que o poder divino fez prosperar aqueles que permaneceram fiéis. Permaneceram no passado e que permanecem fiéis também no presente. Então, aqueles que permanecem firmes, inconstantes, mesmo em meio à adversidade, Deus, ele derrama suas bênçãos. Ele faz ressaltar diante de todos aquilo que ele quer reforçar. Nesse caso, a inteligência e a sabedoria foi notória e não foi um pouquinho mais inteligente que os demais. Aqui o texto de Daniel declara que Nabucodonosor percebeu ou calculou que a inteligência, que a capacidade deles era 10 vezes maior do que a dos demais. Deus honrou a fidelidade daqueles jovens. Ainda no Mensagem aos Jovens, na mesma página, continua dizendo assim: Deus honra sempre a retidão. Os jovens mais promissores de todas as terras, sujeitas pelo grande conquistador, foram reunidos em Babilônia. Todavia, entre eles, destacavam-se os cativos hebreus. O porte ereto, o passo firme e gracioso, a aparência distinta, os sentidos não embotados, ou seja, lúcidos, o hálito incontaminado, puro, eram todos sinais da nobreza com que a natureza honra os que são obedientes às suas leis. Esses registros são, na verdade, uma lição para todos nós, assim como promessa. Se nós seguirmos o exemplo de Daniel e seus amigos no que diz respeito à obediência, Deus honrará essa fidelidade. Todos aqueles que agirem com dedicação, especialmente no ponto aqui da alimentação, que foi um ponto crucial nessa história registrada no capítulo 1 de Daniel, Deus honrará, Deus dará o vigor, Deus derramará as suas bênçãos. Volto a apresentar aquela pergunta retórica, uma pergunta reflexiva. E nós, como temos agido
em relação a esse ponto da alimentação? Será que temos agido com fidelidade? E como isso tem refletido na nossa saúde também? Quero deixar com vocês mais um pensamento da inspiração, mais algumas exortações. No Profetas e Reis, página 486, lemos assim: Na aquisição da sabedoria dos babilônios, Daniel e seus companheiros foram muito melhor sucedidos que seus colegas. Mas sua ilustração não veio por acaso. Eles obtiveram conhecimento mediante o fiel uso de suas faculdades sob a guia do Espírito Santo. Colocaram-se em conexão com a fonte de toda a sabedoria, tornando o conhecimento de Deus o fundamento de toda educação. Então eles permitiram que o Espírito Santo agisse nas vidas deles. Permitiu que o Espírito Santo trabalhasse em seus corações, dando-lhes sabedoria, conhecimento. E outro pensamento no Conselho sobre Regime Alimentar, na página 32. Há aqui uma lição para todos, mas especialmente para os jovens. Na experiência de Daniel e seus companheiros, temos um exemplo de vitória do princípio sobre a tentação de condescender com o apetite. Uma demonstração de que, mediante o princípio religioso, podem os jovens triunfar sobre a concupiscência da carne e permanecer fiéis aos reclamos de Deus, mesmo que isso custe grande sacrifício. Deus, ele honrou aqueles jovens. Eles escolheram fazer a vontade de Deus, enfrentaram as consequências e Deus os honrou. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, verso 30, nós temos uma frase assim: honrarei aqueles que me honram. É uma promessa de Deus. Deus, ele promete honrar aqueles que honram o seu nome. Deus, ele recompensou a fidelidade daqueles seus servos. E esse é o mesmo Deus do presente, mesmo Deus de Daniel, mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus dos apóstolos é o nosso Deus. E ele honrou aqueles seus servos do passado, ele vai honrar também aqueles que são fiéis hoje. O que Daniel e seus amigos passaram há 2.500 atrás é uma lição para todos nós. É um convite à fidelidade para com Deus. E que nós, queridos internautas, possamos fazer a nossa entrega e esperar nele, esperar em Deus, a recompensa que nos é prometida. E que Deus nos abençoe ricamente. E que nós possamos, mesmo em face das adversidades, permanecer fiéis, fazendo a nossa parte, cumprindo com o nosso plano, com o nosso papel, com aquilo que Deus nos colocou a fazer. E dessa forma, esperar nele também a recompensa que ele tem prometido para todos os seus. Amém. Nesse instante, quero lhes convidar para que se juntem a mim para uma prece. Ó Pai querido que estás nos céus, muito obrigado por o Senhor ter estado conosco nesse momento de reflexão da sua palavra. Muito obrigado por esses ensinamentos que alcançamos através das considerações desses temas. Te suplicamos que perdoe os nossos pecados e faltas. Ajude-nos para que possamos buscar mais a Ti e estarmos firmes e sempre leais a Ti, mesmo diante de dificuldades, de provas. Nos ajude, Pai querido, nos abençoe, capacita-nos, habilita-nos para o Teu reino. Ajude a cada internauta também que está Te buscando, está apresentando seus pedidos de oração aqui no chat. O Senhor conhece as suas necessidades, os seus anseios. Venha socorrê-los. Ajude-nos. Todas essas bênçãos nós te suplicamos, desde já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Se as sombras cercam meu coração, em vão questiono qual a razão.
sempre ali, na eternidade, nada oculto estará. Então respostas lá enfim terei, quando conversarmos, meu Jesus e eu. Então respostas lá enfim terei, quando conversarmos, meu Jesus e Deus seja louvado com este hino apresentado. Para a gente é um grande prazer ter tido você aqui conosco durante essa tarde de sábado. Foi muito rico, foi muito importante estarmos juntos aprendendo mais sobre Daniel capítulo 1. E eu quero te convidar para que no próximo mês, no segundo sábado, você esteja também conosco na Escola dos Profetas. A cada mês nós temos um compromisso marcado com você. E eu também te espero para mais um estudo. E assim, em nome de Jesus, nós damos por concluído essa Escola dos Profetas e que o Senhor permaneça conosco. Amém? Eu quero te fazer o último convite. Não saia daí. Amanhã, às 19h30, nós temos o nosso culto de oração. E nossa grade de programação segue normalmente na segunda só para mulheres, na quarta-feira o culto de oração e na sexta-feira a lição interativa. Que Deus te abençoe e fique com Deus e até uma próxima.